Queridos irmãos, quero glorificar a Deus pela vida de todos que estão presentes e aproveitando esse belo momento em que a igreja está sobre os pés, por favor, abra a Bíblia Sagrada, aqueles que têm um exemplar, no capítulo de número 16 do primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16. Enquanto a igreja está a localizar, com muita alegria, externando ao Senhor Deus toda a minha gratidão por voltar a esta casa e aqui poder servir a noiva do Cordeiro nessa localidade. Ao conjunto, homens de valor, que Deus abençoe os amados de uma forma tremenda, que continue Deus repousando sobre vós as mais ricas bênçãos dele, sobre as vossas vidas e sobre também a família de cada um. Desejo no meu coração hoje é que todos saiam daqui carregados de tanto poder e de graça, porque nunca se houve uma necessidade tão grande de homens cheios do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus há de fazer isso. Ao meu amigo pastor Fernando, que nos formulou o convite de uma forma gentil, muito obrigado. É uma honra poder atendê-lo. Que Deus possa abençoar também ao dirigente do culto, aqui também, segundo dirigente da congregação, pastor Stênio, Deus abençoe. E meu amigo pastor Vanderlei Loureiro, que Deus abençoe. Muito obrigado pela honraria que foi nos dada aqui a mim e a minha família. A todos os obreiros, homens de Deus, a minha retaguarda, conto com a vossa oração. Amém? Enquanto ministramos, assim também estendendo a igreja de Jesus Cristo, porque não é fácil. Pastor Vanderlei, certa feita, quando eu estava iniciando o ministério na pregação, um pastor me disse assim, pastor, na época era evangelista, e ele disse assim: irmão Wellington, eu quero dizer duas coisas. O microfone e a igreja está nas tuas mãos, mas lembra de uma coisa, esta daí é a noiva do Cordeiro. E quando ele disse isso, me veio um temor tão grande, e eu carrego isso até o dia de hoje, sabendo que não falo para qualquer público, eu falo para a noiva do Cordeiro. Então, noiva do Cordeiro, tem uma palavra de Deus para a tua vida aqui, neste lugar. Quantos assim creem nisso, digam glória a Deus. Maravilha. Capítulo de número 16 de 1 Samuel. Acompanhe comigo a partir do versículo de número 1. A leitura é um pouco extensa, mas é necessário para que todos possam entender o que Deus tem para nós. A partir do versículo 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma a bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e unge-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então
Chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém? Por favor, tome assento. Creio que já estou debaixo da bênção do Senhor Deus e também do anjo desta igreja. Queridos e amados irmãos, noiva de Jesus Cristo, eu quero nesta noite verbalizar algo de Deus para a tua vida, sobre a trajetória de um homem de Deus. Haja vista, amados irmãos, que esta noite é uma noite particular, uma noite ímpar, uma noite que muitos corações aqui estão gerando perspectiva, ou algo querido que querem da parte de Deus, para levar consigo para a sua casa, para o seu lar, para o meio da sua família. Tendo em vista que o nosso Deus, amados irmãos, não despede ninguém de mão vazia, e nem tampouco aquele que vai a ele lançará fora, ou deixará, ou rejeitará. Tenho certeza e convicção pela sua palavra, que muitos aqui que hoje vieram com o objetivo, sairão com aquilo que Deus tem para você. Uma mensagem da parte de Deus é preparada para esta igreja hoje, que vai de encontro aos nossos corações, a fim, amados irmãos, de impactar e transformar, confrontar a nossa história. Então preste atenção, porque Deus vai falar contigo. Quando nós olhamos este texto bíblico, revela para nós, amados irmãos, um homem que foi fruto de um milagre. Só para fazer e trazer a lembrança e à tona a mente dos irmãos, nós estamos falando de Samuel. Samuel, amados, é um fruto de milagre, pois o mesmo foi gerado de uma mulher, a qual Deus havia encerrado a sua madre. Quem era essa? Ana, filho também de Eucana. Samuel foi concebido, e logo sendo desmamado, a sua mãe Ana cumpre com o voto e entrega ao templo. E ao templo ele vai aprender desde novo acerca da lei de Deus, acerca do ofício que lhe estava ali preparado, algo que estava lhe designado. A sua história estava escrita por Deus. Muito antes de nascer, ele não sabia o que iria ser, o que iria acontecer. Comentava algo aqui rapidamente com o pastor Vanderlei, falando da história de uma igreja que semana que vem fará 88 anos de existência, e Deus me colocou na frente dela para pastorear. Sem saber do que a história está me dizendo hoje, fui colocado e hoje entendo porque Deus me quis naquele lugar. Mas olhe para cá, Samuel, amados irmãos, não entendia, não sabia, não podia compreender o que Deus tinha para ele. Mas os dias foi passando, os anos foi passando, Samuel foi crescendo, foi aprendendo, e em um espaço de tempo foi tendo as revelações. E o mesmo que ora foi aprendendo com o sacerdote ali, é o mesmo que ora recebe a revelação de Deus, e não conhecendo ainda Deus, ele não pôde distinguir a voz do Todo-Poderoso, até que o sacerdote fala com ele, e ele assim começa a definir a voz de Deus. Daí para frente, ele vira um atalaia, ele vira um profeta, ele vira um homem de Deus, e a sua trajetória é marcada
pelo dedo de Deus, porque Deus está escrevendo, ou já havia escrito, a sua história, e os seus desígnios começam a ser traçados. Samuel, na sua obediência, vai seguindo na direção de Deus. Com isso, ele vai fazendo aquilo que foi lhe dado, pelo menos 3 ofícios. Como juiz, julgava as causas em Israel. Como sacerdote, sacrificava. E como profeta, ele entregava aquilo que Deus havia para o povo. E com isso foi julgando a causa daquele povo. E o povo, amados irmãos, cada vez mais tinha temor pela vida de Samuel. Quando eles olhavam para Samuel e via Samuel chegar, eles tinham temor e respeitavam, porque ali estava verdadeiramente um homem de Deus, um homem separado, um homem que não se vendia e nem tampouco fazia aliança com o sistema que havia em Israel, mas era um homem, amados irmãos, totalmente guiado por Deus. A sua história é linda, a sua história é impactante, mas houve um dia que o povo de Israel, certa feita, olhou para as cidades, as nações circunvizinhas e disse: eles têm um homem como rei, eles têm um rei como homem, eles têm um homem na direção, e nós também queremos. Samuel se sente rejeitado, o próprio Deus toma a si e diz: Samuel, fique tranquilo, porque eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim, porque até então o governo era teocrático, Deus no governo, Deus no controle, Deus, amados irmãos, na presidência, Deus no reinado, Deus governando o seu povo de uma forma direta. Porém, o povo queria um homem para olhar, assim como as cidades, as nações vizinhas tinham também. Naquela ocasião é escolhido Saul. Saul, amados irmãos, é consagrado, Saul é levantado. Este homem, amados irmãos, está fazendo aquilo que Deus havia ordenado para ele. Mas no capítulo de número 15, quando chega a ordenança de Deus a Samuel, Deus visita ele e diz assim: vai até Saul, porque eu tenho uma ordem para ele. E a ordem é: destrua tudo que há na terra dos amalequitas, tanto o rei, como os animais, como também homens e mulheres, não deixa sobrar nada. Saul prepara os seus carros, os seus exércitos, e sai para batalhar. E o rei Saul, chegando naquela localidade, ele se depara com alguns animais, e esses melhores dos animais toma para si, e juntamente poupando a vida do rei Agag, que era para matar, que era para destruir, também leva para Israel. Enquanto isso, o Deus do céu está contemplando o que Saul fez, falhou na sua missão, deixou de fazer aquilo que Deus havia designado, igreja. E naquele exato momento, pensava ele: esses animais serão muito bons para o sacrifício, esses animais serão muito bons para levar, para adorar a Deus. E os animais começam a fazer barulho dentro de Israel, dentro do seu povo. Os animais começam a fazer barulho, e mugidos de boi, barulhos estão chegando ao ouvido de Deus, e chegando ao Senhor. Deus está agora olhando e contemplando. Esse barulho não é para mim, esse barulho não é meu, porque esse barulho é de terra estrangeira, é de terra pagã. Eu tenho um povo preparado, separado para fazer barulho, e somente o barulho do meu povo é que eu recebo. Dá para dar um glória a Deus aí? Somente barulho do meu povo que eu recebo. Então ele manda Samuel, o profeta, aí até Saul, diz assim: diga a Saul que eu tenho rejeitado, porque ele preferiu sacrificar do que obedecer, e é melhor obedecer do que sacrificar. Ele cometeu um pecado de rebeldia, e rebelde, amados irmãos, a Bíblia diz que rebelião é como pecado de feitiçaria, e feiticeiro não entra no reino de Deus. O problema é, amados, que tem gente que prefere sacrificar do que obedecer. O problema é que tem gente que prefere forçar, botar força, do que simplesmente obedecer à voz de Deus. Enquanto isso, Deus o rejeita, e Deus não quer mais Saul reinando sobre o seu povo. Haja vista, irmãs e irmãos, que naquela ocasião, no capítulo de número 16, Deus chama novamente o homem de Deus, profeta Samuel, e diz para ele: Samuel, eu tenho
uma nova missão para você. Eu tenho um novo desígnio para você. Eu tenho para você uma missão a ser cumprida. Samuel está agora como homem de Deus dizendo: eis-me aqui, porque quem manda na minha vida é Deus. Quem me escolheu é Deus. Quem me capacitou é Deus. Quem me separou foi Deus. E quem me chamou foi Deus. Então tem que estar pronto para servir a Ele a todo momento e a todo instante. Naquela ocasião, Samuel está atento à voz de Deus. E qual era a voz de Deus naquela hora? Simples. Ele queria levantar um e colocar como rei de Israel. Ele havia rejeitado Saul, e rejeitando Saul, precisava que alguém ocupasse o trono. Então ele chama Samuel e diz: Samuel, tu vai até a um lugar, a Belém, a um belamita, a casa de Jessé. Samuel está agora: pronto, Senhor, estou indo. Deus olha para Samuel e diz: calma aí, a missão que eu tenho para você não é a missão, não é a mesma que você acabou de fazer no capítulo 15, de chegar lá e dizer: a missão é essa. A missão agora requer algo especial. A missão agora requer algo precioso nas tuas mãos. O que é? Você não pode sair daqui com a mão vazia, porque quem sai com a mão vazia corre o risco de se perder, ou de não concluir aquilo que Deus tem para a sua vida. O que o Senhor quer que eu faça, Deus? Samuel, tu vai pegar o vaso, dá uma olhadinha para a prateleira, Samuel. Está vendo aquele vaso, aquele recipiente, dentro do original, um chifre de carneiro, mas vamos falar como vaso mesmo, porque nós somos portugueses e vamos logo, né, para algo mais direto. Então, naquele momento, ele disse: está vendo lá aquele recipiente, está vendo aquele vaso na prateleira? Pega ele e coloca nele azeite, enche ele de azeite. E ele diz assim: pega o teu vaso. Aquele vaso era propriedade de Samuel, porque o texto diz: pega o teu vaso, enche o teu vaso. Propriedade de Samuel era aquele vaso. E como estava aquele vaso? Desde a última vez que havia ungido e derramado sobre Saul, agora o vaso está vazio. Porém, o vaso está vazio, mas o azeite estava dentro da casa de Samuel. Você não pegou, mas eu vou explicar para você. O vaso estava vazio, mas Samuel não estava desprovido de azeite, não. Havia azeite dentro da sua casa. O vaso estava vazio, mas havia azeite dentro da sua casa. E quando nós temos azeite dentro de casa, ainda que seja um pouquinho, ou ainda que seja uma botija, o segredo é ter azeite dentro de casa para receber a bênção de Deus. Eu só quero perguntar nessa noite se tem alguém que tem azeite e trouxe azeite para esta casa. Levante a mão e dê um glória para Deus aí. Agora olha, ele pegou o vaso, e quando ele pega o vaso, amados irmãos, ele vai encher, e ele derrama o azeite sobre o vaso. Permita, olhe para cá. Ele derrama o azeite sobre o vaso, e derramando o azeite sobre o vaso, ele está assim: Senhor, enchi o meu vaso de azeite. Ele está dizendo: enchi o meu vaso de azeite. Pastor Fernando, pode me ajudar? Por favor, fique de pé, fica onde o senhor está, por favor, isso. Quando eu olho, amados irmãos, Deus dizendo ao profeta Samuel, ele disse: pega o teu vaso e enche o teu vaso de azeite. Quando ele disse isso, a Bíblia diz que o vaso estava cheio, o vaso foi enchido. Samuel encheu o vaso de azeite. Só que a palavra de Deus logo em seguida não é essa: e enviar-te-ei. A palavra de Deus logo em seguida é essa: enche o teu vaso e vem. Enche o teu vaso e vem. Olha, alguém confunde essa questão, porque tem gente, amados irmãos, que enche o vaso e já acha que já pode partir, que já acha que já pode ir, que já acha que pode tomar a sua direção. Deus está dizendo: Samuel, enche o teu vaso e vem. A palavra vem está chamando, a palavra vem está trazendo alguém para próximo. Vou aqui para você entender, vou dizer ao pastor Fernando: pastor Fernando, pega o teu vaso, enche de azeite e vem. Eu estou convidando ele para perto de mim. Eu estou convidando ele para se aproximar de mim. Deus estava dizendo assim a Samuel: Samuel, você vai encher o vaso de azeite, só que você só vai quando eu te enviar. Enquanto isso,
você vai ficar perto de mim. Por quê? Porque depois que você enche o vaso de azeite, você não pode correr o risco de ficar com o vaso vazio por qualquer maneira. Deus está dizendo: vem com teu vaso cheio, vem com teu cântaro cheio, vem com teu recipiente cheio para próximo de mim, que eu vou te proteger e vou te conservar na minha presença. Levante a mão para o céu, que eu vou liberar a palavra profética para você aqui nessa noite. Qual é? Deus está dizendo: Deus quer você de vaso cheio, mas não distante. Quem tem vaso cheio, fica perto de Deus, fica perto do Senhor, fica colado com Deus. Quem tem vaso cheio não sai por aí mendigando. Quem tem vaso cheio não sai por aí pecando. Quem tem vaso cheio não sai por aí murmurando. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. O meu Deus está dizendo: vem para perto de mim, cola, fica pertinho, que eu vou te enviar. Olhe para mim, amados irmãos, coisa gloriosa e tremenda que Samuel fez conforme Deus havia mandado. Então ele escuta a palavra: eu vou te enviar, sou eu que vou te enviar. E quando ele fala isso, e ouve de Deus, melhor dizendo, que Deus iria enviar, naquele exato momento, ele fica meio preocupado. Preocupado por quê? Porque entendia que Saul iria perder o cargo. Entendia que Saul ia ter que desocupar, amados irmãos, o trono. E tendo que desocupar o trono, ia perder o reinado. Naquele momento, ele fica preocupado, Samuel, e pensa consigo: se Saul souber desse negócio, vai mandar me matar. E pronto, acabou, não tem mais profeta aqui. Vai mandar me matar. E ele faz uma pergunta: eu vou perguntar para Deus, como que isso vai acontecer? E ele pergunta, amados irmãos, disse Samuel: como irei eu? Por que, Deus? Como irei eu? Pois ouvindo Saul, vai me mandar me matar. Saul não vai ficar contente comigo. Saul não vai ficar contente com a minha ida a Jessé, ao Belamita. Ele me matará com certeza. Primeiramente, amados irmãos, no capítulo 16, no versículo 1, ele está tendo dó de Saul. Ele está tendo dó, compaixão. E nós sabemos que nenhum homem dentro dessa igreja tem uma misericórdia maior do que Deus. Vou ser bem mais abrangente: ninguém dentro dessa igreja tem a misericórdia maior do que Deus. Ninguém, nenhum de nós temos a misericórdia maior do que Deus. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela é infinita, ela se renova a cada manhã. Então nenhum de nós, e se Deus, irmão, abriu mão, não temos como clamar, não temos como impedir, não tem como, amados irmãos, mudar a sentença de Deus. Essa sentença aqui não é sentença de salvação, mas uma sentença, amados irmãos, de rejeição de ofício, de cargo, de hora, aquilo que Deus escolheu para ele reinar, e agora Deus não quer mais ele. Não se trata diretamente de salvação que Deus rejeita, mas se trata de alguém que não cumpriu com a vontade que Deus havia determinado para ele cumprir. Então, naquele momento, Saul agora é rejeitado. Samuel tem dó por quê, pastor? Porque Saul é levantado do ministério de Samuel. E todos nós que somos pastores, eu ouvi falar aqui, citar alguns pastores que aqui são, nós sabemos muito bem, irmãos, que quando nós levamos, né, pastor, um jovem, ou quem sabe um irmão para o ministério, e ele é consagrado, nós temos ele como filho. E nós não queremos que esse que a gente levanta, ou que Deus nos usa para um dia ele cair. Ninguém quer ver aquele que um dia foi levantado por você cair e tropeçar. Logo, nós vamos sentir compaixão. Logo, nós vamos sentir dó. E vamos dizer assim: esse obreiro tinha um potencial muito grande. Levei ele ao ministério, consagrei ele, apresentei ele a Deus, foi ungido e agora tropeçou. Nós, como coração de pastor, amados irmãos, vamos querer que essa pessoa se levante. Não vamos querer que ela se perca, porque é como um filho para nós. Logo, Samuel entende isso. Só que Deus está dizendo: Samuel, não tem como, eu já rejeitei, e eu vou te ensinar como que você vai. Primeiramente, você não vai mentir para ele, porque o que eu vou falar para você
de fato você vai fazer. Então você vai chegar, se ele souber, porque o texto diz: como irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: eu vou te ensinar. Toma a bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Tu vai convidar Jessé ao sacrifício, e lá te farei saber o que há de fazer. Ou seja, ele está dizendo assim: primeiramente, neste ofício, nesta missão, para o homem de Deus, na sua trajetória, ele não precisa saber como que ele vai. Há muitas perguntas, amados irmãos, quando nós somos varões de Deus, ungidos ao santo ministério. Há muitas perguntas quando nós ouvimos acerca de Deus, que Deus nos escolheu, e nós logo dizemos assim, batemos no peito, dizendo: como é que eu vou? Como é que eu prego, Elisama? Como é que eu canto? Como é que eu profetizo? Senhor, como é que eu vou? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho passagem, eu quero saber como eu vou. Porém, Deus está dizendo: não se preocupa como você vai. A primeira estratégia, Deus está dizendo: fala que você vai para sacrificar, fala que você vai para adorar. Por quê? Porque quem Deus escolheu não se preocupa com como vai, ou de que vai, ou se tem ou se não tem. Deus está dizendo: se preocupa com isso não. Começa adorando, começa exaltando, começa louvando. Ele está dizendo ao escolhido: eu quero louvor, eu quero sacrifício, eu quero adoração. Quem me adorar, quem se sacrificar na adoração, quem se sacrificar no louvor, fique tranquilo, a porta vai ser aberta para ele, vai ser aberta para ela. Levante a mão, levante a mão. Como assim, pastor? O meu Deus manda dizer para você aqui nesta noite: não fica perguntando para Ele como que você vai, ou como que você vai deixar de ir, ou como você vai ir. Deus está dizendo assim: o segredo é adorar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Esta noite não pergunta para Deus como você vai, mas Ele está dizendo: eu te convidei para vir nessa casa, não é para perguntar como você vai, mas eu te convidei, te trouxe essa casa simplesmente para me adorar. A nossa maior preocupação, igreja, a nossa maior preocupação, varões, não é como a gente vai, mas é como adorar a Deus. Tem muita gente preocupada em ser profeta, em ser pastor, em ser cantor, mas Deus não está à procura desse. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Então, para transformar esse ambiente nesta noite, eu convido os adoradores a levantar a mão para o céu e adorar a Deus com barulho de glória. Pegue na mão do teu irmão se você pode. Pegue na mão do teu irmão se você pode. Segura firme na mão dele e segura firme na mão dela se você pode. Aleluia. Isso, não solta não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me lembro pastor Vanderlei, pastor Fernando, pastor Estênio. Eu me lembro, pastores, 2017, final de 2017, eu estava indo para o consulado, porque eu que precisava do visto para pregar nos Estados Unidos. E eu falei: Deus, como é que eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu entro lá? Será que vão me perguntar alguma coisa em inglês? E ficava me desesperando, nem dormi naquela noite. Passei a noite no hotel tentando decorar lá um good morning, alguma coisa assim, sabe, bem simples, para tentar falar com o agente do consulado. E o Deus já estava olhando, tadinho dele, está perguntando como é que faz, está perguntando como vai falar, a porta já está aberta há muito tempo. Aí eu fui caminhando, prepara o tecladista aí, prepara aí. Aí eu fui caminhando, aí Deus falou assim: meu filho, não pergunta como é que você vai, não, só me adora, só me adora, só me adora. Aí eu comecei a cantar: Deus vai na frente, tirando os espinhos, quebrando as correntes, libertando o caminho, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Levante a mão, só os adoradores, adore Ele. Pega na mão, isso vai tremer nessa noite. Pega na mão do teu irmão, chacoalha a mão dele e diz: o segredo é adorar.
O segredo é adorar. Tem Saul querendo saber como é que você vai ocupar a cadeira. Tem Saul querendo saber como é que você vai. Mas você vai dizer para Saul: eu vim para adorar. Eu vim para adorar. Eu vim para adorar. Aleluia. Vem comigo, vem comigo. Quando eu olho tudo isso daqui, amados irmãos, eu aprendo algo muito grande. Primeiramente, adorar a Deus. Por isso que Paulo e Silas orou e adorou. E as cadeias e todas as portas das prisões foram abertas. Não importa como você vai, tão somente adore. Agora eu vou dizer para você, não deixa para cantar depois que atravessa o mar vermelho, não, canta antes, exalte antes, que aí você, amado irmão, alcança a promessa mais rápida. Quando eu vejo a palavra de Deus, quando eu vejo o Senhor Deus falando conosco aqui, amados irmãos, Deus está ensinando a Samuel. Samuel naquele momento recebe a palavra de Deus: você vai lá e eu te farei saber o que hás de fazer, e unge-me-á a quem eu te disser. Guarda essa palavra: a quem eu te disser. A quem eu te disser. Quando eu vejo isso, amados irmãos, naquele momento ele pega o vaso e vai. E a Bíblia diz: e foi, pois, Samuel, e o Senhor disse, como o Senhor dissera, e veio a Belém. Note bem, ele foi a Belém. Belém, amados irmãos, não era a rota de Samuel. E Deus estava dizendo: Samuel, vou te levar a um lugar aonde você não vai. Vou te levar a um lugar aonde você não tem costume de ir. Olha o que diz a palavra de Deus. Posso pregar para vocês? No capítulo de número 7, amados irmãos, do mesmo livro, está dizendo assim para nós, no versículo de número 15 em diante, que diz assim: e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava. A palavra rodeava é a palavra rodear, está dizendo andar em círculo. E aonde ele andava em círculo, de ano em ano, ele só ficava naquele círculo, nas regiões. Ele rodeava lugar como Betel, Gigal e Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Betel julgava, Gigal julgava, também Mispa. Diga comigo: Betel, está fraco, diga Betel, Gigal e Mispa. Samuel apenas rodeava essas três cidades, amados irmãos. E Deus estava dizendo: Samuel, eu vou mudar a sua rotina hoje, eu vou mudar a sua rotatória hoje, eu vou mudar os teus desígnios hoje. Mas como, Senhor? Eu só saio de Ramar e fico aqui por Betel, fico aqui por Gigal e fico aqui por Mispa. De ano em ano eu faço isso e julgo em todos esses lugares. Pois é, só que eu sou o teu Deus e tu és aquele que eu separei, e você vai fazer aquilo que eu tenho designado. Não importa por onde você está andando, eu vou mudar a tua rota, eu vou mudar o teu destino, eu vou mudar o sentido da sua caminhada. Tem gente que está anos e anos e anos na mesma rotatória, mas Deus está dizendo assim: eu vou mudar você de cidade, eu vou mudar você de bairro, eu vou mudar você de estado, eu vou mudar você de um outro lugar. Como assim? Deus está dizendo aqui nesta noite para meu servo. Já tem gente pegando essa palavra como resposta aqui nesta noite. Diga para o meu povo que aquilo que eu falei eu vou cumprir. E se eu disse que eu vou tirar, eu vou tirar. Se eu disse que vou remover, eu vou remover. Se eu disse que vou colocar para o outro lado, eu vou colocar para o outro lado. Mas tem gente aqui: não, eu não saio, porque eu só sei andar em Gigal, eu só sei andar em Betel, eu só sei andar em Mispa. Problema é seu. O meu Deus manda dizer para você: se prepara. Você está muito acostumadinho com essa rota e não quer enfrentar novos desafios. Mas o meu Deus vai te catar pela mão direita e vai dizer assim: se não vier para Belém, eu vou te levar para o vale de ossos secos e vou fazer você ficar rodeando lá. Como ninguém quer ter essa visão de Ezequiel, aleluia, vamos para Belém, porque Belém é casa de pau. Meu Deus,
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Leblefou que é blofa camano keminawa. É do que me torrogou blefa camano que me revernécia. Alá que a teleplácia golga tu reclobepel. Alumidu que me enturrava da calba tu que me aplapau a raça. Eu recebo a palavra de Deus para essa igreja nessa noite. Qual é? O meu Deus manda dizer: eu farei mudança. Eu farei mudança. Só quem veio para receber o que Deus está falando, levanta a mão e adora. Pegue na mão dessa pessoa e diga assim para ela: aleluia, deixa eu te cumprimentar hoje, que pode ser que amanhã você não esteja mais nessa rota aqui. Deixa eu te dar um abraço hoje, que pode ser que amanhã você não esteja mais nessa rota. Deixa eu pagar um lanche para você hoje, porque pode ser que amanhã você não esteja mais nessa rota. Deus está tirando o crente de uma rotina aqui. Deus está fazendo mudança aqui. Levanta a mão que eu começo a sentir uma ordem divina aqui. Instrumentista, pode vir comigo, pode vir, não me atrapalha não, pode vir. Terebacama nagawa sobre begamarras. Ekemanduria sogememberrácia. Edeclefacama nugiminarrácia. Assim diz o Senhor: o céu está aberto neste lugar. Nova direção estou dando ao meu povo nesta noite. Receba! Daqui a pouco eu volto a pregar. Eu estou sentindo uma direção do céu aqui para nós. E o Espírito de Deus está dizendo: filho, continua. Deixa o meu povo adorar. 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 Então vai, igreja. Adore, 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 adore. Levante a mão para o altar aqui. Eu não sei o que isso significa, Pastor Vanderlei, mas eu vou dizer o que Deus está me mostrando aqui. Eu estou vendo o número 12 e estou vendo o ano de 2024 escrito aqui na minha frente. 2024. E eu estou vendo o número 12 separado. E eu estou aqui: Senhor, que negócio é esse? Que negócio é esse? E Deus diz: dá uma olhadinha para cima. E o Senhor está me mostrando a palavra ano escrita em cima. E Deus diz: tem 12 anos que eu fiz uma promessa. Tem 12 anos que eu fiz aqui um movimento. Mas eu vejo o coração dele, eu contemplo o coração dele. E no meio daquela turbulência eu não permiti. Mas diga para ele: por conhecer o coração dele que é de paz, eu vou entregar no tempo de paz. Repassa, papa. Há 12 anos se levantou o movimento. Não foi para frente porque Deus não quis, mas chegará. Assim diz o Senhor. Só quem veio para adorar vai.
Eu sinto Deus aqui. Seja cheio aí. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Há uma unção de Deus que repousa sobre este lugar. O Deus do céu nesta noite separou a sua vida para tratar na tua alma, para tratar contigo no teu coração. É noite de mudança, é noite de trajetória nova para homens de Deus aqui neste lugar. Escute, Deus vai mudar a rota de vocês. Vocês que são chefes de casa, provedores da casa de vocês, cabeça da casa, da família de vocês, Deus vai mudar a rota, rota profissional, rota espiritual. Deus vai mudar o endereço de vocês. Suas famílias vão sair do aluguel, porque Deus vai tirar esta rota. Deus vai honrar vocês. Deus vai prosperar vocês. Deus vai encher a aljava de vocês de muita bênção. Tem alguém pegando isso aqui? Tem alguém pegando lá atrás? Tem alguém pegando aqui? Tem alguém pegando aqui? Tem. Deus vai mudar ministério. A itinerância vai sair do bairro. O convite para cantar vai sair do bairro. Se prepara para ir em estados novos. Se prepara para ir para fora do país. Se prepara, Deus vai mudar. Olhe para cá. Quando eu olho para a palavra de Deus, amados irmãos, eu vejo este homem recebendo algo novo de Deus. E ele sai da rota dele e vai para onde Deus havia determinado. Note bem que naquela ocasião ele chega a Jessé. Vou correr aqui para orar por você. Quando ele chega até Jessé, o povo, os anciãos daquela cidade, daquela região de Belém, ficam preocupados, os homens, os anciãos da cidade, e saem ao encontro de Samuel, tremendo, e disseram: é de paz a sua vinda? E ele disse: é de paz. Eu vim para sacrificar. Eu vim para sacrificar. Antes dele sacrificar, amados irmãos, ele convida a Jessé os seus filhos. E o que eles vão fazer com ele? Vai santificar a Jessé e aos seus filhos. Por quê? Porque sacrifício não pode ser feito de qualquer maneira. Sacrifício tem que ser feito com santidade, com verdade, com pureza, com coração puro, com coração lavado. Então ele disse: eu vim para sacrificar, só que eu não vim para sacrificar de qualquer maneira, porque sacrifício de qualquer maneira, Deus já rejeitou lá o do Saul, e eu não quero que Deus rejeite o meu não. Então vocês vão ter que santificar, vocês vão ter que se limpar. E aí, com o costume dos judeus, nós vamos entrar aqui, na verdade eles teriam que se lavar para entrar para o sacrifício, para a oferta. Então todos os filhos que estavam ali com Jessé, juntamente com Belamita, vão ser lavados, vão passar pela purificação para entrar para o sacrifício. Não vou me prender aqui, porque a gente já falou isso aqui no início, sobre adorar a Deus de uma forma santificada e não oferecer qualquer sacrifício. Entenda bem, amados irmãos, não se iluda com muitos movimentos que tem por aí. São as gerações do movimento, são as gerações do emocionado. A gente fica escutando, nada contra, mas dizendo, pastor Vanderlei,
a minha geração tem lenha para queimar. Eu estava agora fora do estado e fui convidado para pregar para uma vigília. E nós pregamos, começamos a pregar por volta de 1h da manhã. E depois terminamos por volta de 2h30 a 2h40. De repente, aquele que estava na programação da vigília disse assim: não vou continuar, mensagem foi entregue, Deus já fez tudo. E eu disse para ele: você quer uma palavra pastoral e de profeta nessa casa? A torneira de Deus já fechou, não adianta forçar, porque não vai dar em nada. E ele disse: tá bom. Quando de repente, amados irmãos, ele pegou: irmão, nós vamos encerrar. Uma jovem grita lá atrás: eu vim para a vigília para ficar até 5 horas. Eu dei uma olhada para ela, olhei bem, falei assim: isso aí não é crente não. Eu vim para ficar. Eu quase pensei: se sou eu, disse: então tá bom, nós vamos ficar aqui, eu, a minha esposa e você. Dobra o joelho aí, de 3 horas às 5 da manhã, não vamos ficar de joelho, nós não vamos sair. Aí eu queria ver, mas como eu estava na igreja de amigo, não podia falar, mas dei orientação. E quem estava na direção da vigília disse: não, vou encerrar. E aí tentou, irmãos, ainda botar alguém para cantar. Aí sai 1, sai 2, sai 3, sai 4, sai 5, sai 6, sai 10, sai 20, sai 30, irmãos, sai 50. E até eu saí, porque Deus já tinha falado comigo. Não adianta, era movimento estranho. E movimento estranho não agrada a Deus, irmãos. A geração que está aí está dizendo: nós temos lenha para queimar. Será que tem mesmo? Será que essa geração está evangelizando como evangelizava antes? Será que essa geração está expulsando demônio como expulsava antes? Eu venho de uma geração que falava línguas estranhas depois do culto de mocidade ou de ensaio da mocidade. Está ali a minha esposa. Agora, em setembro, a gente faz 21 anos de casado. E nós fizemos parte do mesmo conjunto. A geração nossa, irmãos, acabava a escola dominical e ficava até 1h da tarde ensaiando para o culto à noite de domingo. E ia em casa rapidinho, almoçava. Quando a gente não tinha um propósito de ficar até 5 horas, 3 horas a gente estava na porta da igreja de novo, para jovens sair para evangelizar. Voltava para casa às 5 horas e 7 horas já estava na porta da igreja. Não é muito tempo isso não, tá? Porque eu sou novo. E quando eu olho isso, amados irmãos, eu fico vendo a geração gritando, repetindo: temos lenha para queimar, temos lenha para queimar, temos lenha para... Ah, será que tem mesmo? Será que põe o joelho no chão mesmo? Será que vão para o monte para orar ou para conversar? Ou para tirar selfie? Deus está olhando, irmão, para os movimentozinhos aí baratos. Os movimentos aí da geração Coca-Cola, zero açúcar, achando, amados irmãos, que pode fazer alguma coisa e não pode. O meu Deus conta com a verdadeira adoração. Tem alguém aqui que concorda? Levanta a mão para adorar. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Ele está lá e ele separa. E quando ele separa, ele diz: eu vim para sacrificar. Agora entendem, amados irmãos, naquele exato momento, quando ele separa, e Jessé, o belamita, passa o seu primeiro filho, e passando, amados irmãos, o seu primeiro filho, Eliabe, Samuel se levanta e já diz assim: certamente está perante o teu ungido, Senhor. Mas espera aí, qual foi a palavra de Deus para Samuel? Ó, não me pergunta nada, sou eu que vou dizer quem é. Não é para perguntar, não é para me apresentar, não é. O problema é que tem muita gente apresentando gente que não é para apresentar. Espera, é Deus que vai direcionar, é Deus que vai mostrar, é Deus que ainda revela. Se o Espírito de Deus ainda está no meio da Assembleia de Deus, se nós ainda temos a profecia na nossa igreja, nós temos que esperar, porque no momento certo vai dizer: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que vos tem chamado. É no momento certo que Deus vai se apresentar. O problema é que nós estamos pegando antes, dizendo: está aqui, Senhor, teu ungido, está aqui, Senhor, escolhido, está aqui, Senhor, quem vai me substituir, está aqui, Senhor, quem vai buscar, quem vai me liderar, está aqui, Senhor, quem vai assumir a presidência. Não é assim. Eu falo, amados irmãos, de coração e guiado pelo Espírito Santo de Deus aqui nesta noite, sem temer. Tem muita gente colocando alguém do lado da cadeira sem ser aquele que Deus quer. Estão apresentando errado, estão colocando errado, estão consagrando errado. É por isso que estão se decepcionando. É gente que não foi aprovado, é gente que não foi provado para ser aprovado por Deus. São gente que estão se precipitando ao ministério. Mas Deus está dizendo assim: ô Samuel, você vai com vaso de azeite, mas não me pergunta, espera o momento certo. Se eu estiver em silêncio, fique em silêncio também. Se eu não me levantar, também não se levanta. Se eu não me sentar, também não senta. Se eu não levantar minha mão, também não levanta as tuas mãos. Se eu não falar
falar também não fala, Samuel. Espera que é eu que estou no comando. Levante a mão e adore esse Deus grandão aí, crente. Isso é tremendo. Ele olha e diz assim, naquele momento, aí Deus, vou ter que dar um escanteio nele, vou ter que jogar, vou ter que dar um bloqueio nele agora. Aí Deus disse, Samuel, primeiro eu te falei, lá na frente, unge-me-ás quem eu te disser. Não é para me perguntar, não é para me apresentar. Fique na posição, que sou eu que vou falar. Se eu estou em silêncio, fica em silêncio. E a Bíblia diz, Samuel, escute aqui. Porém, o Senhor diz a Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Toma um bloqueio. Tenho rejeitado. E ele vai dizer, o homem vê aquilo que está diante, o homem vê a aparência, mas eu estou olhando o homem que tem o meu coração. Ele não chegou nessa sala do banquete ainda. Ele não entrou nessa reunião. Como assim, Senhor? Samuel, só vai fazer quando eu te disser, tá bom? Tá feito. Naquele momento ele aprendeu, porque o Senhor olha para o coração. E Jessé agora, amados irmãos, vai apresentar Abinadab e faz passar Abinadab. E eu imagino Samuel quietinho. Deus não falou, ele também não perguntou, Deus não falou e tal, o Jessé passando Abinadab, vai Abinadab, vai. Aí Abinadab está de frente de Samuel, e Samuel está em silêncio, porque Deus está em silêncio. Samuel está em silêncio, porque Deus não revelou. Samuel está em silêncio, porque Deus não revelou para ele. Aí ele vai dizer, o Senhor, aí o Deus disse assim para ele assim, o qual disse, nem este tem escolhido. O silêncio de Deus agora está dizendo, eu não escolhi. Manda embora, faz passar, faz ir adiante, lá vai. Aí depois vem o Samário, e a Bíblia diz que Samuel também não pergunta, porém ele vai dizer, tampouco este também não tem escolhido o Senhor. Agora imagine, consideração minha, o Jessé olhando assim, Samuel, eu já passei o Eliabe, o Abinadab, o Samar, já passei os 7 filhos. Espera aí, que negócio é esse? O primeiro, você levantou e disse, este aqui é o escolhido, está perante o seu Senhor. Mas os demais, se eu não dissesse nada, por que você está em silêncio? Porque o meu Deus está em silêncio. E se o meu Deus está em silêncio, eu não posso falar além daquilo que meu Deus quer que eu fale. Tem muito profeta falando aquilo que Deus não está falando. Tem muita gente entregando visões do que Deus não está mostrando. Irmão, eu vou dizer uma coisa, é a palavra pastoral para você. Irmão, não fique preocupado, irmão, com as mensagens que se rolam no WhatsApp, que se rola, mas pastor, está acontecendo. Eu sei que acontece, mas não fica descabelando, porque vai acontecer isso, porque fulano disse que vai acontecer aquilo, meu irmão. A maior revelação está aqui, Se você quer saber o que vai acontecer, os tremores, rumores de guerra, o que você quer acontecer de peste, doença, está aqui, já está dizendo, vai ser um prenúncio da volta de Cristo, que já está acontecendo. Deus está dizendo assim, se preocupa com aquilo que eu falo, se preocupa com aquilo que eu apresento para a minha igreja, se preocupa com aquilo que está sendo entregue para vocês. Aqui sim, Deus ainda continua falando. Deixa eu ver quem trouxe essa palavra. Levante aí e adora a Deus. Meu Deus do céu, tem um negócio de Deus aqui tremendo, irmãos. Eu vou adiantar para orar por você. Meu Jesus, eu olho para a Bíblia, querido, e a Bíblia nos diz, nos revela que Jessé agora manda passar tudo. E de repente Samuel disse, espera aí, acabaram-se os jovens? Não pode ter errado. Deus disse que aqui na sua casa tem alguém, que dentro dos seus filhos tem um rei. Ah é? Então tem. Aí sabe o que vai apresentar? Vai dizer assim, falta o menor. Samuel dá uma olhadinha, então tá bom. Olha o que diz o texto, nós só vamos se assentar, nós só se assentaremos. Versículo de número 11, nas últimas partes diz assim, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Olha aí, não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Até que ele venha aqui. Não senta, todo mundo em pé. Todo mundo em pé.
Só que olha o que diz o texto. A Bíblia diz, amados irmãos, que foram buscar o Davi. E Davi chega. Quando Davi chega, amados irmãos, quando Davi chega, aí o Senhor vai falar com Samuel. Olha o que diz. Então mandou buscar ele e trouxe ele, falou as suas características. Era ruivo, formoso, semblante e de boa presença. Aí pronto, Samuel está olhando Davi entrar. Só que o texto diz, amados irmãos, que Deus agora está olhando para Samuel. E como é que Deus fala com Samuel? Samuel, ei Samuel, levanta aí, rapaz. Olha o que diz o texto. Samuel, levanta-te. Samuel, levanta. Olha aí o que diz o texto aí. O versículo, amados irmãos, de número 12, está dizendo para nós: e disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Espera aí, mas Samuel disse assim: ninguém vai sentar, não nos assentaremos. Está incluindo ele, Jessé, o belamita e todos os seus filhos. Nós não nos assentaremos. Está dizendo, inclusive eu não vou me assentar enquanto o menor não chegar. Só que quando o menor chega, Deus olha para Samuel e diz: Samuel, levanta-te. E Samuel estava o quê? Espera aí, não era para sentar? Por que ele agora Deus está mandando ele levantar? Por que Deus está mandando ele levantar? E olha só, amados irmãos, Deus está dizendo assim: ô Samuel, não vai me perguntar se é este não? Não vai me apresentar se é este aí não? Espera aí, você não se precipitou quando Eliabe passou? Por que agora que chegou o menor você não quer se precipitar? Por que quando chega alguém que é menor não quer apresentar para Deus? Por que quando chega alguém que é menor não quer dar oportunidade? Por que quando chega alguém que é menor de expressão não quer mostrar ele para Deus? Cuidado, o menor é chamado por Deus. Cuidado, o menor é escolhido por Deus. Cuidado, o menor é xodó de Deus. Eu estou sentindo que o meu Deus vai levantar o menor aqui hoje. Samuel, por que você não me apresenta o menor? Ah, Senhor, tu me disseste para ficar calado. Pois é, agora eu vou te apresentar. O menor não é apresentado por homem, o menor é apresentado. Eu vou repetir para você escancarar essa boca cheia de dente aí e dar muito glória a Deus hoje. Você não é apresentado nem por mim, nem pelo pastor da sua igreja. Você é apresentado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deixa eu ver quem foi apresentado por Ele aqui. Faz barulho de glória. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Toca-me, Senhor. É nesse ritmo aí mesmo, mas aqui tem a letra. Tem menor aí, tem menor aí, tem menor aí. Tem menor aí, tem menor aí. Tem menor aí, tem menor aí. Pastor, estão esquecendo de me apresentar. Não tem problema não, fique em paz. Não é por maldade que Samuel não levantou, é porque ele já tinha tomado o não de Deus. Ele não queria ser chamado a atenção novamente, ele não tinha certeza. Aí a gente olha para a aparência, a gente não consegue olhar o que está dentro do coração. A gente não consegue ver um homem segundo o coração de Deus. E Samuel não conseguiu identificar o homem que estava entrando. Era um homem segundo o coração de Deus. Não era como ele viu Eliabe, de aparência, de estatura, de postura de rei, não. Deus está dizendo assim: é esse daí, Samuel, que eu estou olhando para dentro do coração dele. E o coração dele é segundo o meu coração. Levanta aí, Samuel, levanta rápido. Levanta, levanta, Samuel, levanta, levanta. Espera aí. Agora olha só, esse é só para quem é o menor.
Esse é só para quem é o menor. Eu sei que você sabe disso, mas talvez nem todos saiba. Mas eu vou te dizer uma coisa para você. Ei, olhe para cá. Quando Samuel chega na casa do belamita, ele convida para sacrifício e diz assim: vamos santificar, lavar vocês. Só que quando Deus apresenta, ele não está dizendo assim: santifica ele, Samuel. Não. Por quê? Tudo que Deus apresenta já vem santificado, já vem consagrado, já vem purificado, já vem aqui, ó, no óleo, já vem na unção. Estou todo arrepiado aqui, Jesus. Como é isso? Ei. Ele diz: levanta e unge. Levanta e unge ele. Levanta e unge, porque este mesmo é. Pronto. Samuel, peraí, precisa lavar ele? Não, já trouxe ele lavado. Ô Senhor, precisa dar um banho nele? Não, das águas, levar ele lá no barril, entornar, lavar os pés dele, a cabeça dele, ungir ele, santificar ele. Precisa não, ele já veio lavado. O coração dele já está puro. Eu não estou preocupado se está sujo de poeira, ou se tem a pele, o pelo, a lama da ovelha. Não, eu estou sentindo, ele pode estar até com o cheiro da ovelha, mas é isso aí, eu quero ele com o cheiro de ovelha mesmo. Mas o coração dele é puro. Ele protege a ovelha, ele guarda a ovelha, ele livra a ovelha dos animais ferozes. Ele já está preparado. Levanta e unge, levanta, não perde tempo não. Essa é para o menor, Qual é o menor? O menor, irmão, está lá no aprisco, cuidando. Quem é o menor aqui hoje? É aquele que está no monte, consagrando. Se está jejuando, ninguém vê. Se está orando, ninguém vê. Se está lendo a Bíblia, ninguém vê. Se está evangelizando, ninguém vê. No culto de doutrina, ninguém vê. Na escola dominical também ninguém vê. Se é dizimista, ninguém vê. Se está fazendo a obra com amor, ninguém vê. Mas só Deus vê. Só Deus vê. E ele está dizendo assim: eu vou levantar uma geração que não precisa santificar, já está santificando antes do chamado. Não existe santificar após a consagração. Se diz santificar para ser consagrado. Santificar é estar separado, é estar longe do mundo, é estar distante do mundo. E consagrado é estar mais próximo de Deus, mais próximo de Deus. Levante a mão, menor. Rebacama narabawata calabracerque narawas. Segura a tua mão bem em cima. Cadê o grupo de louvor? Vem aqui. Prepara um louvor aqui debaixo da glória. Levante a mão bem alto. Isso, chacoalha assim. Vai, irmão, você é livre, as duas mãos. Pega esse negócio aqui, Elisama. Isso, chacoalha, porque você é livre. É a festa dos varões, é a festa da igreja. Mostra para o diabo que você é livre, que Jesus te libertou, que você é o menor que Ele chamou. Ele levantou, prepara, ele levantou. E quando ele levanta, a Bíblia diz que ele unge. Ele derrama o vaso de azeite e unge no meio dos seus irmãos. A Bíblia diz que ele honra, Deus honra ele. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor
se apoderou de Davi. Quer receber? Eu vou contar um negócio aqui. Quando eu passava aqui, caminhando, eu fiquei vendo vocês cantar lá de trás, quando vocês fizeram a entrada. E quando vocês se posicionaram aqui, o varão foi me buscar lá. Você mesmo foi? E quando eu vim atrás dele, seguindo ele, eu vi como uma labareda que descia nesse corredor aqui. E o Espírito Santo disse: eu vou me apoderar dos meus servos aqui hoje. Você quer mesmo? É você e Deus agora. É você e Deus agora. Preste atenção, é você e Deus agora. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu estou sentindo Deus aqui. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abra a boca só para dar glória. Você não vai falar nenhuma outra palavra, é só glória, 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 até Jeová batizar você. E se você receber no seu intelecto uma palavra estranha, não tenha medo, pronuncia, dá o primeiro pontapé à palavra, porque o fogo de Deus vai descer aqui agora. Os levitas fica de olho aqui em mim aqui. E eu quero que você já entre no coro, ok? Segura aí, quando eu der um sinal você já entra no coro, no 320. Melhor, nos 1000 graus logo. Olhe para mim. O Espírito se apoderou. O que aconteceu depois? Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, a casa dele. O Deus que tira a gente da casa é o Deus que faz a gente voltar para casa. O Deus que dá a direção para a gente sair de um lugar e ir para o outro é o Deus que, quando cumpre a missão, quando faz a gente cumprir a missão, faz assim: agora volta para casa. Vocês não estão entendendo, mas eu estou entendendo. Ei, pergunta aos senhores: Samuel saiu com um vaso cheio de casa, sim ou não? Sim ou não? Ele está voltando com o vaso como? Está fraco, só as mulheres. Ele está voltando com o vaso como? E as mulheres estão fracas hoje, só porque não é congresso de vocês? Ah, já sei. Então vou vir pregar no congresso delas, tá bom? Só as mulheres, mais uma chance. Ele está voltando com o vaso como? Como? A última chance, faz e como as senhoras fazem em casa. Como? Continua gritando, né? Igual estava gritando antes, né? Os varões, rapaz, hoje é o primeiro dia que eu estou vendo que nós estamos em vantagem. Apesar que a gente sempre ganha, né? Os varões, Samuel está voltando com o vaso como? Ainda bem que os homens continuam falando mais alto dentro de casa. Dá para dar um glória a Deus aí, crente? Pergunta: por que Samuel está voltando com o vaso vazio? Diga assim: por que Samuel está voltando com o vaso vazio? Porque lugar de encher o vaso, pega na mão do teu amigo: o lugar de encher o vaso é em casa. É lá no cantinho da oração que você tem da madrugada. É lá no teu terraço. É lá na cozinha quando você lava a louça. É lá. Prepara. Fecha teus olhos. Lementore kamanarawas. Ai, celebre o plovado que me do caminhar a sebre da gawa. Eu estou sentindo a mão de Deus aqui. O rebede clamando que me nerebe duria sebe da rabawa.
Deus vai encher, Deus vai encher, Deus vai encher. Deus vai encher, Deus vai encher. Edododo kosorobo bekababara babababa candara. Edoraga sobe do gibia bla bla bata cabada. Era papapapaka. Era pada raba seca nora. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Recebe, 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 recebe. Manda a glória pra cima e recebe poder.